Em um piscar de olhos, ele vem. Autor, Dimas Júnior. Locução, Dimas Júnior. Parte 1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Muito prazer, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Estou muito feliz de estar aqui falando com você. Nos próximos minutos, quero te contar algo muito especial que mudou a minha vida por completo e tenho certeza de que também pode mudar a sua. O que quero dividir com você é a maneira como Deus me ensinou sobre seus planos e projetos para a sua criação e sobre os propósitos de nascimento, vida, morte, ressurreição e volta de Jesus. Tudo isso, claro, relacionado não só ao impacto dessas coisas em minha vida, mas principalmente à sua vida. Creio que a melhor maneira para te contar tudo isso é falando da forma simples na qual o Senhor me ensinou. Fica comigo até o final. Vai ser bem rapidinho. Tenho certeza de que você vai começar a entender com mais clareza muitas coisas que eram difíceis de compreender e vai se surpreender com o que Deus tem para falar com você. Tenho certeza que, depois de hoje, você vai enxergar com outros olhos todas as coisas e vai, inclusive, compartilhar com as pessoas tudo o que aprendeu. O começo de todas as coisas e os sonhos do coração de Deus. Bem, vamos começar pelo começo. Gênesis capítulo 1, dos versículos de 1 a 31, nos mostra o momento da criação de todas as coisas. Não havia nada, somente os desejos do coração de Deus Pai, seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Naquele momento, se ouve uma voz de comando dizendo: haja. E houve. A cada versículo, vemos os sonhos do Senhor ganhando vida, e ao final de cada etapa da criação, viu Deus que era bom. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Gênesis 1, versículos de 1 a 3. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Gênesis 1, versículo 31. Ao final do sexto dia, Deus havia acabado os céus, a terra e todo o seu exército, e por fim descansou no sétimo dia. Vamos parar um instante no momento da criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 27. Ao lermos Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, observamos dois aspectos muito importantes. Primeiro, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele era puro, ainda intocado pelo pecado e pela queda. Segundo aspecto, o homem foi chamado para dominar sobre a criação de Deus. Ou seja, antes do pecado, os únicos seres humanos puros conforme os propósitos da criação de Deus e que tinham a autoridade de domínio sobre a criação foram Adão e Eva. Avançando para o versículo 28 até o 30 do mesmo capítulo e mais à frente, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, vemos o Senhor fazendo uma aliança com o homem Adão, dizendo que ele tem autoridade para frutificar, multiplicar e encher a terra, sujeitando-a, ou seja, tendo domínio sobre ela, delineando suas responsabilidades para com a criação e sua direção a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para alimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículos de 28 a 30. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. A primeira aliança. Esta é a primeira aliança que Deus firma com o homem, Adão, sendo chamada de aliança adâmica. Agora, guarde esta ilustração. Olhe para esta aliança como uma procuração de Deus, passando para as mãos de Adão toda a autoridade e domínio sobre toda a sua criação. Quando Adão e Eva deram ouvidos a Satanás, eles passaram para a sua mão a procuração dada por Deus, onde eles tinham o direito para exercer domínio e autoridade sobre toda a criação. Neste momento, ocorre o rompimento da comunhão de Deus e o homem, e Satanás passa a ter o direito legal de atuar sobre a vida deles e toda a sua descendência. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Antes de Adão e Eva pecarem, eles estavam enxertados em Deus. Mas quando decidiram pecar, foram separados de Deus. Tanto que Deus pergunta para Adão: Onde você está, Adão, que eu não te encontro? É claro que Deus sabia onde estava Adão. Ele não estava testando Adão. Estava perguntando: Adão, onde você está? Porque eu não vejo mais você em mim. Antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão acreditou em Satanás, não em Deus. Adão via segundo Deus. E no Éden, ele tinha o direito legal, podia fazer de tudo, qualquer coisa. Porém, quando ele acreditou na mentira do diabo, de que seus olhos seriam abertos, não morreriam e seriam como Deus, ele deixou de crer em Deus. Neste momento, entra no coração do homem o mesmo pecado do orgulho que causou a queda de Satanás, ao querer ser como Deus. Adão, quando cria em Deus, vivia de uma forma, pois quando ele se revestia da glória de Deus, não se via nu. Gênesis, capítulo 2, versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Mas quando ele creu em Satanás, ele passou a viver segundo o sistema deste mundo, passou a ter conhecimento do bem e do mal, ser autossuficiente, e se viu nu, foi despido da glória de Deus. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Gênesis, capítulo 3, versículos de 7 a 9. A partir do Éden, todos os seres humanos são nascidos de uma natureza pecaminosa, pensamentos, atos e palavras, que se evidencia quando atingimos nossa responsabilidade moral. Infelizmente, estamos todos, sem exceção,
vulneráveis e suscetíveis para agir desta maneira, e Satanás usa desta vulnerabilidade para nos ferir, atacar e machucar. Somos exemplos deformados, distorcidos e corrompidos da humanidade. Isto é, nós herdamos de Adão e Eva a semente do pecado em nosso DNA. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quando entendemos que o pecado do orgulho entrou em nossas vidas através de Adão e Eva, e que trazemos isso como herança, maldição hereditária, entendemos que esta é a primeira fortaleza que precisamos destruir e quebrar em nossas vidas, pois ela nos impede de ter um relacionamento com Deus. Fechamo-nos em nós mesmos, trancados atrás da porta da autossuficiência, e abrimos as portas para o pecado, para alívio de nossas dores. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Olhando este cenário de um mundo que jaz no maligno e um homem com a natureza do pecado, conseguimos entender como determinadas situações que nós vivemos têm um porquê de terem acontecido. Pense que linguagens como ódio, brigas, contendas, invejas, ciúmes, rejeição, traições, abandono, alcoolismo, abusos, foram os possíveis cenários vividos por nossas mães, pais, avós, maridos, esposas, amigos, professores, inimigos, líderes, chefes, enfim, todas as pessoas que estão à nossa volta. Foram nestas circunstâncias que estas pessoas aprenderam a lidar com as situações. Por isso, reproduzem aquilo que receberam. Ou melhor, não reproduzem aquilo que não receberam, como o amor, por exemplo. E por isso, não podemos cobrar amor daqueles que não receberam amor. Agora podemos compreender melhor ao olharmos para o que cada um de nós viveu e enxergar a raiz de muitas situações que foram geradas, inicialmente, pela semente do pecado que está em cada um de nós desde Adão, e que gerou consequências em uma geração de pessoas através de feridas e machucaduras que receberam ao longo da vida. Diante deste cenário, de um mundo corrompido de pessoas com uma identidade distorcida e totalmente fora dos propósitos de Deus no início de sua criação, qual seria a solução? Esta solução estava junto com Deus no momento da criação, e foi ela quem foi a voz dizendo: haja, para que fossem geradas todas as coisas do coração do Pai. É importante que você conheça as verdades sobre o que a palavra nos ensina a respeito de quem é Jesus e o que ele fez pelas nossas vidas em sua morte de cruz. Parte 2. Quem é Jesus para você? Diante do pecado que separou o homem de Deus e que gerou consequências para toda a humanidade, desde Adão até nós, fazendo com que o inimigo tivesse o direito legal de nos afligir, Deus, em seu plano perfeito, enviou seu primogênito, Jesus, que foi gerado em uma virgem, Maria, Isaías, capítulo 7, versículo 14, e Mateus, capítulo 1, versículo 23, por ação do Espírito Santo, Lucas, capítulo 1, versículo 35, e Mateus, capítulo 1, versículo 18. Sem a semente do pecado do homem, Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Ele viveu sem pecado, mesmo sendo tentado como homem, mas não usurpou ser como Deus, e morreu sem pecado. Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8, e Romanos, capítulo 5, versículo 19. Jesus foi julgado pelos homens e condenado à pior morte que alguém poderia ter, a morte na cruz. Sofreu calado, obediente e firme em seu chamado até o fim em sua morte. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Julgado mesmo sem pecado algum, Jesus foi ao inferno,
mas a morte não pôde retê-lo. Atos, capítulo 2, versículo 24. E ao terceiro dia, ressuscitou trazendo consigo as chaves da morte e do inferno, que estavam com Satanás. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Tomando assim, das mãos dele, o direito legal de atuar sobre as nossas vidas. Sendo assim, a partir de então, todo aquele que nele crer como Senhor e Salvador de suas vidas, terá seus pecados perdoados. Será salvo. João, capítulo 3, versículo 18 e Marcos, capítulo 16, versículo 16. E novamente será enxertado na videira, sendo religado a Deus. João, capítulo 14, versículo 6. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando confessamos e declaramos com a nossa boca e em verdade no coração que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, Romanos capítulo 10, versículo 9, fazemos uma nova aliança com Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 20, e Hebreus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Pois nossos pecados que nos afastaram do Senhor foram perdoados e pagos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amados, discernindo estas verdades que estão na palavra de Deus, o Senhor nos convida a pegar as chaves que estão com Jesus e abrir as portas das prisões em que nos encontramos e viver uma nova vida com Ele. O sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário pagou o preço de todo o pecado. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões e também as transgressões daqueles que nos machucaram e maltrataram. Ou seja, Jesus pagou pelos meus, os seus e os pecados daqueles que nos feriram. A palavra nos diz em Mateus, capítulo 27, e Isaías, capítulo 53, que Jesus sentiu a nossa dor e que Ele sabe o que é ser homem. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Passar pelas angústias, sofrimentos, tentações, ser cuspido, zombado, blasfemado e abandonado. Por isso, Ele é o único que pode verdadeiramente nos libertar de situações onde fomos profundamente feridos, machucados e derrubar os muros e fortalezas que criamos em volta de nossos corações. Nesta nova aliança, Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz que o Senhor nos resgata do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Parte 3. Jesus está vivo, opera milagres, liberta os cativos e vai voltar para buscar todo aquele que nele crer, confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, para enfim nos levar para morar eternamente com Deus, nosso Pai. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus nos disse que estaria indo morar com o Pai, para preparar a nossa casa para com Ele ir morar, e que voltaria para buscar a sua igreja. Ou seja,
Todo aquele que crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida será salvo, terá seus pecados perdoados e terá uma nova aliança com Deus, por meio de Jesus, pois agora somos filhos de Deus, reconciliados e ligados novamente ao Pai. Fomos comprados pelo alto preço do sangue de Jesus derramado na cruz, e agora podemos estar diante do Senhor não mais como servos, mas como filhos amados. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Ele vem em um piscar de olhos. O voltar para buscar a sua igreja é o evento conhecido como arrebatamento, onde Jesus vem buscar todos os salvos, tanto os que já morreram crendo e confessando Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, quanto os que ainda estiverem vivos. O arrebatamento é o cumprimento da promessa de Jesus no livro de João, cujo objetivo é livrar a igreja na grande tribulação. Um tempo extremamente difícil para os que não forem arrebatados, em que estarão se cumprindo as profecias do fim dos tempos, com catástrofes como terremotos, tsunamis, guerras entre nações, pragas, pandemias e muitos outros acontecimentos que falarei daqui a pouco. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua nudez. Apocalipse 16:15. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. Alegremo-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isso. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 7 a 9. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória.
Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 55. Hoje vivemos aqui nesta terra com um corpo contaminado pelo pecado. Mas no dia do arrebatamento, deixaremos para trás todo este corpo carnal e teremos um novo corpo, agora glorificado, sem pecado, limpo, alvo como a neve, para estarmos diante da presença do nosso Pai. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tornará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Filipenses capítulo 3, versículo 30. Os mortos que não ressuscitarem no dia do arrebatamento, ou seja, os ímpios que praticaram o mal e escolheram outros caminhos, que não o de Jesus, somente voltarão a viver no final de todas as coisas, depois dos 1000 anos de reinado de Jesus, após o período da grande tribulação. E esta será a segunda ressurreição dos mortos, a ressurreição do juízo, que está em João capítulo 5, versículos de 26 a 30. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fique tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 5, versículos de 26 a 30. Sobre os 1000 anos de reinado de Jesus, também falarei daqui a pouco. Jesus nos disse também que somente o Pai sabe o dia e a hora de sua vinda para buscar a igreja, e que precisaríamos estar atentos aos sinais para sabermos o período do seu retorno, vigilantes, preparados, em unidade e comunhão com Ele, longe das coisas deste mundo que nos afastam do seu amor, para que no dia em que Ele vier, sem avisar, não sejamos pegos desprevenidos, com as nossas botijas vazias, como na parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando! Saiam para recebê-lo!" Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem um óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: "Senhor, Senhor, abram-nos a porta!" Mas ele respondeu: "A verdade é que eu não as conheço." Portanto, do mesmo modo que as virgens prudentes, precisamos vigiar e estar preparados para a volta de Jesus. E fazemos isso estando em intimidade com Ele, fugindo do pecado, do que é mal, amando o que Deus ama e odiando o que Ele odeia. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite, quando as pessoas disserem:
tudo está em paz e seguro. Então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Parte 4. Vivemos no período da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Estamos vivendo hoje este período da volta de Jesus, da chegada do noivo para buscar a sua igreja. E os sinais, cumprimentos proféticos e cronológicos da palavra de Deus, estão acontecendo bem diante de nossos olhos, com exatidão, mostrando assim para nós que Ele está às portas. O Senhor nos disse para ficarmos atentos e não dormindo. Infelizmente, muitos hoje estão ligados e conectados a coisas do mundo, mergulhados em pecados que nos afastam de Deus e do seu amor. Mas o Pai nos pede para não vacilarmos, para não perdermos o momento da volta de Jesus para buscar a sua igreja e estarmos juntos, reinando com Ele eternamente. Não é por medo, mas por amor. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 9 a 11. Convidei um querido amigo, o pastor Eduardo Paulo Silveira, para me ajudar a lhe mostrar de forma simples alguns sinais que mostram que estamos neste tempo da iminente volta de Jesus. Acompanhe. Em Lucas, capítulo 21, versículo 7, os discípulos perguntam a Jesus qual seria o sinal de sua volta. Perguntaram-lhe: Mestre, quando, pois, sucederá isto? E que sinal haverá quando estiver para se cumprir? Parece que os discípulos queriam uma resposta simples, porque perguntaram qual seria o sinal e não os sinais. Jesus, então, antes de responder, começa a advertir os discípulos para que estejam atentos a falsos ensinos sobre sua vinda. Disse então ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Lucas, capítulo 21, versículo 8. No mesmo texto de Lucas, Jesus continua sua resposta aos discípulos e começa a relatar os sinais de sua volta, dizendo sobre um tempo de aflições entre os homens e sinais no céu e na terra. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão.
Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 30. Sim, Jesus virá outra vez. Essa é uma realidade bíblica para todo aquele que crê. Estamos vivendo um tempo nunca antes vivido. Estamos no topo das profecias. Praticamente tudo o que Jesus falou já está se cumprindo. Um dos sinais mais fortes que Jesus disse fala do conflito entre as nações e as grandes catástrofes mundiais. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. Dentro deste contexto, temos uma linha de eventos que estão conectados entre si e que chamamos de eventos escatológicos, ou seja, estudos bíblicos das coisas referentes ao fim dos céus e da terra. O evento de maior importância deste ciclo para a Igreja é, sem dúvida, o arrebatamento da Igreja e as bodas do Cordeiro, porque isso completa o plano de redenção para todo aquele que crê. Porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 7 a 9. Neste momento em que a Igreja for levada, o Espírito Santo será tirado da terra, pois é Ele o responsável por levar a Igreja até Jesus. Isto afastará o Espírito Santo da terra, o que permitirá o surgimento do Anticristo, o governador mundial de maior influência satânica que já se ouviu falar. A Bíblia fala claramente neste assunto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 10. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Então se iniciará um período de muita tribulação, o tempo separado por Deus para tratar com o seu povo. Durante este tempo, o que se iniciará na terra será o governo do maligno do Anticristo, que terá como característica principal o acordo de paz com Israel, por 7 anos. Daniel capítulo 9, versículo 27, que se dividirá em 2 períodos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de quebra deste pacto, o que estabelecerá, de fato, seu império satânico sobre a terra. Este período de 7 anos é conhecido como a Grande Tribulação, um período horrível, de muita crueldade,
o qual nunca existiu. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape, revestir-se de Cristo e vigiar. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 13 e 4. O anticristo implantará uma marca em todas as pessoas favoráveis ao seu governo. Ele irá obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome, conforme Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. O anticristo contará com a ajuda do falso profeta, um líder espiritual da maldade, que será conhecido como a segunda besta. Satanás estará em plena atividade através destes dois personagens, o anticristo e o falso profeta. A ira de Deus cairá sobre a terra, e o julgamento divino aparecerá com a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramar das 7 taças, que são juízos sobre toda a criação. Na abertura dos primeiros 4 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse irão entrar no cenário apocalíptico. O anticristo, a guerra, a fome e a morte, conforme Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8. Haverá também 7 trombetas, sendo tocadas por 7 anjos, representando juízo sobre toda a criação. Isso terá início quando o 7º selo for aberto, conforme Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 e 2. Então se verá sangue e fogo descendo do céu, que provocará incêndios, queimando árvores e toda a erva verde da terra. A morte visitará 1/3 dos mares, rios e fontes de água. O sol, a lua e as estrelas também serão tocados. Ao toque da 5ª trombeta serão liberados terríveis gafanhotos, que sairão do poço do abismo para atormentar os homens. A 6ª trombeta fala da morte da 1/3 parte da humanidade, e a 7ª trombeta convoca os 7 anjos para derramarem as 7 taças, os últimos dos mais terríveis julgamentos divinos. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Apocalipse 15, versículo 1. Então, quando o 7º anjo derramar a sua taça sobre o ar, uma voz será ouvida do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E haverá barulho de vozes, trovões e relâmpagos, e um terremoto como nunca houve desde que há homens na terra. Apocalipse 16, versículos 17 e 18. As 7 taças falam de feridas mortais nos adoradores da besta, a morte dos mares, a contaminação dos rios e fontes. O sol superaquecerá e queimará todo ser vivente. A terra se torna uma escuridão. O rio Eufrates se secará, e os exércitos do anticristo estarão em formação para a batalha do Armagedom. Um terremoto terrível e gigantesco ocasionará a destruição de cidades e causará grande destruição em toda a terra. No meio desta tão grande tribulação, o Senhor prestará misericórdia a 144.000 judeus, que não se deixarão marcar com o número da besta, mas terão o nome de Deus em suas testas. Eles estão mencionados em Apocalipse capítulo 7, versículos de 2 a 4. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus.
e ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículos de 2 a 4. Acompanhando estes 144.000 judeus, estão as intocáveis pessoas de todas as nações do mundo, salvos porque não se deixaram marcar pelo número da besta, mas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 7, versículos de 9 a 17. Depois dos 7 anos de tribulação e grande tribulação, se dará de fato, aos olhos de todo o mundo, a volta de Jesus Cristo, quando o exército do Anticristo se alinhará para a grande batalha do Armagedom, conforme Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 21. Jesus virá sobre as nuvens e triunfará sobre todo o mal, aprisionando Satanás por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Jesus triunfará sobre o Anticristo e o falso profeta, lançando-os no lago que arde em fogo e enxofre, conforme Apocalipse capítulo 19, versículos de 17 a 21. E neste exato momento se iniciará o reinado milenar de Jesus Cristo sobre toda a terra. Então, haverá um só rebanho e um só pastor. João, capítulo 10, versículo 16. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 10. Os últimos eventos acontecerão de forma a fechar as profecias referentes ao fim. Terá início o julgamento do grande trono branco, onde todos serão julgados diante de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estarão diante de Deus, e os livros serão abertos, e também o livro da vida. E os mortos serão julgados pelas coisas que estiverem escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregará seus mortos que nele exista, e a morte e o inferno darão seus mortos, e cada um será julgado, cada um segundo as suas obras.
e todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. E este será o juízo final. Jesus triunfará mais uma vez, lançando a morte e o inferno no lago de fogo e enxofre. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. O desfecho final da história da humanidade e o plano de redenção de Jesus Cristo se completarão nas palavras de João em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 27, onde diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não tinha templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado,
e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 27. Que maravilhosa revelação temos diante de nós! A graça de Deus nos alcançando em Jesus Cristo e nos proporcionando uma vida eterna ao lado do nosso Pai Celestial. Temos que nos alegrar com estas maravilhosas palavras a respeito do arrebatamento da Igreja e da segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Vale a pena servir o Senhor. Esteja, pois, então preparado para este grande evento. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 9 a 11. Você ouvirá posições diferentes a respeito do arrebatamento. Mas, no meu entendimento, o que verdadeiramente importa não é o período em que ele irá acontecer, se antes da grande tribulação, durante ou depois dela. O que importa é que você sempre esteja preparado e vigilante. Não vacile e suporte em todo o tempo, junto com Jesus, em qualquer período, aguardando a sua volta. Esteja em comunhão com o Senhor. Rejeite o pecado, as coisas deste mundo que te afastam do Pai, e permaneça nele em todo o tempo, pois ele nos garante que vai nos ajudar nos dias difíceis. E aqueles que prevalecerem, perseverarem até o final, serão salvos, conforme está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Meu objetivo com este livro é despertar a todos os que ainda estão dormindo, que não levam a sério a vida com Deus e vivem uma vida sem santidade, despreocupados com a vida que estão levando, se o que estão fazendo é correto e bom diante dos olhos de Deus, se estão entristecendo ou não, e deixam que as coisas do mundo e pecados os encantem e enfeiticem, permitindo que façam parte das suas vidas, sem se importar se estão afastados do Pai. Até mesmo aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, acham que porque simplesmente professam esta fé e fazem boas obras, estão salvos. Infelizmente, estas pessoas estão cegas, surdas e mudas para os ensinamentos de Jesus, e preferem viver uma vida, mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçarias, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos de 16 a 21.
Infelizmente, estas pessoas ficarão para trás no dia do arrebatamento, e só depois que tudo isso acontecer, cairão na real e irão querer consertar suas vidas com Deus. Verdadeiramente queima em meu coração que você simplesmente saiba que o nosso Pai ama a sua criação, seus filhos. Porém, a humanidade tem decidido dar as costas para Ele. E por isso, sua ira será derramada sobre estes tempos do fim. É o que a palavra nos garante. Porém, entendo que Ele não quer que estejamos aqui neste tempo de juízo da humanidade, onde o Espírito Santo também será tirado da terra junto com a Igreja, mas quer que decidamos por estar ao seu lado, por nosso livre-arbítrio. O Pai quer que reinemos com Ele eternamente, e não que venhamos a ir para o inferno. Ele tem muito mais para nos dar do que este mundo caído tem para nos oferecer. Para isso, corrija a sua vida. Viva em santidade. Abra mão dos pecados. Decida por amar o Senhor, amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Seja bom testemunho para os outros, para que quando olharem para você, que possam enxergar os atributos do amor de Cristo e não do mundo. Meu irmão, minha irmã, tudo isso não é nenhum conto ou história. Está acontecendo bem diante de nossos olhos. E precisamos despertar. Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. E enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras. Mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Mateus capítulo 24, versículos de 4 a 8. Os sinais estão aí, como a palavra já mostrou o que viria a acontecer. Nestes últimos anos, vimos muitos sinais nos céus: luas de sangue, dia virando noite, terremotos, maremotos, tsunamis, tufões e tornados como nunca antes foram vistos, em locais que jamais imaginávamos que aconteceriam, como aqui no Brasil, além de pragas e pandemias pelo mundo, invasão de gafanhotos, rios ficando na cor de sangue, fora as iminentes guerras pelo mundo. Dentro do que Deus colocou em meu coração para compartilhar com você, é até aqui que vamos. Teríamos muito mais para falar sobre este assunto, mas não é este o propósito que o Senhor colocou para compartilhar, mas apenas te despertar para voltar aos caminhos do Senhor. Quero te motivar a buscar mais sobre este tema e sobre estes assuntos, que são tão importantes para que você não seja pego de surpresa e muito menos enganado por doutrinas erradas. Sabe, fazem uns bons anos que tenho vivido uma vida com Cristo, nos caminhos do Senhor, e assim como você, tendo à minha volta muitas tentações para me fazer desviar dos caminhos de Deus. Todos os dias eu decido pelo Pai. Eu olho para Jesus, discerno a sua obra na cruz e corrijo a minha rota se eu vejo que vou vacilar. Para viver no mundo em que vivemos, com pessoas cheias de feridas e amarguras em seus corações, que nos maltratam gratuitamente, que querem tirar vantagem, que estão preocupados apenas em resolver suas próprias dificuldades e passam por cima de você, sem medir limites e consequências para conquistar aquilo que o mundo diz para elas que é bom, que vai deixá-las felizes, mais ricas, prósperas. Quando vivemos em Cristo, tendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, buscamos seguir seus passos, amar o que Ele ama, odiar e rejeitar o que Ele odeia. Isso é temor de Deus. Não ter medo de um Deus, entre aspas, que pune, autoritário, mas respeitar e amar um Pai que nos ama. Corrige quando é necessário, permite que passemos por provas e desafios para sermos aprovados, para em todo o tempo
sabermos onde está o nosso coração diante das situações. Se vamos buscar solução para as situações que vivemos no mundo, no que dizem que é mais fácil e vantajoso, ou se vamos buscar nele a resposta. Nosso Pai, Deus, que nos criou, e como diz em Salmos 139:16, que te desejou, amou primeiro e te conhecia quando estava sendo formada no ventre da sua mãe, e escreveu no seu livro todos os seus dias. Ele é o maior interessado em que você vá buscar nele as respostas para as suas dificuldades. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para alcançá-la, nem o seu ouvido agravado, ruim para poder ouvi-la. Por isso, basta que nós nos acheguemos a Ele para sermos alcançados pelo seu amor. E Ele nos mostrou o caminho para isso. Somente por Jesus. Estar em intimidade com Deus, conversar com Ele, sentar no colo do Pai, ouvir a direção para nossas vidas, estar no centro da vontade dEle todos os dias, são coisas simplesmente indescritíveis. Passo por provas todos os dias, e o Pai permite que passemos por provas para decidirmos ir até Ele, buscar respostas para as dificuldades. Como em um relacionamento de pai e filho, ouço a direção e os conselhos do Senhor todos os dias, para todas as minhas causas, e quero te motivar a ter isso em sua vida também. O Pai está te esperando, e Jesus está à porta para te levar ao encontro dele. Mas pode ter certeza de uma coisa: Jesus não vai entrar em sua vida à força. Sabe, metendo o pé na porta da sua casa e gritando: "Ei, você aí! Vem aqui agora que eu vou te levar até Deus!" E fazendo isso à força ainda. Não mesmo. Jesus não é assim. Somente se você quiser e decidir convidá-lo para entrar e fazer morada em sua vida, ele entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus está te convidando para esta nova vida com ele, para juntos irem ao Pai, serem melhores amigos, deixar que ele leve de seus ombros fardos que você não precisa mais carregar. Sim, estou falando de situações nas quais você se colocou e decisões que tomou e que foram erradas. Mas Jesus quer te mostrar o caminho para colocar a casa em ordem. Se você quer decidir, hoje, aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, discernindo toda a obra de cruz e o amor de Deus pela sua vida, que foi tudo o que conversamos até aqui, te convido a fazer uma oração comigo. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer pelo seu imenso amor pela minha vida. Reconheço que sou pecador, pecadora, e que tenho andado por caminhos que não te agradam. Por isso quero pedir perdão por cada um dos meus pecados que tem me afastado de ti. Eu recebo o seu perdão, Pai. Por meio do sangue derramado de Jesus na cruz. E quero agora decidir por ti. Eu abro mão dos desejos da minha carne. E declaro o seu Filho Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Quero me reconciliar contigo. Nesta nova aliança com Jesus.
Pai, eu tomo posse da verdade que está em Sua palavra e me apresento diante do Senhor como filho, filha. Declaro que se o Senhor me fez filho, filha, não sou mais órfão, órfã. Tenho um Pai que me amou primeiro, mesmo antes de ter me formado no ventre da minha mãe. Papai, eu aceito a sua paternidade. Cuida de mim, Senhor. Quero, Senhor, que minha vida seja transformada. Por isso, sempre que eu pensar ou sair dos seus caminhos, incomoda o meu coração, para eu corrigir a rota. Reconhecer em humildade que errei e volte aos seus caminhos. Eu recebo o seu abraço, Senhor, e me permito caminhar lado a lado contigo, tendo Jesus como luz para os meus pés, para guiar minha vida e para estar sempre no centro da sua vontade. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje os céus estão em festa pela sua vida, pois mais um filho, filha, voltou à casa do Pai e tem o seu nome escrito no livro da vida. Tenha uma certeza em seu coração: o maior interessado em te ver bem é o Pai. E nossas decisões podem nos afastar ou nos aproximar dele. Por isso, eu oro que você busque em todo o tempo estar com seu coração ligado ao Pai, desde o primeiro momento em que você abrir os seus olhos, até o momento de dormir. Que você em todo o tempo seja grato, grata, por Ele ter dado a vida, te permitido fazer tudo de novo no dia de hoje e corrigir a rota. A condição em que você está é fruto, resultado das consequências do pecado que nasceu lá no Éden e que, infelizmente, podem alcançar a todos nós. Porém, somente em Jesus temos uma chance de fechar este ciclo e deixar que Ele escreva uma nova história em sua vida. Como te falei, todos nós continuaremos a ser tentados, e Satanás a todo custo vai tentar nos roubar, nos matar e nos destruir para nos afastar de Deus e perdermos a nossa salvação de estarmos eternamente com o Senhor. Por isso, esteja atento, atenta. Ore e vigie. Fique firme. Suporte e busque se fortalecer no Senhor, como tenho feito dia após dia. A mesma oportunidade que você tem, eu tenho. Tanto de corrigir a rota, quanto de decidir por outros caminhos. Eu decido por Jesus. E você? Muito em breve nos veremos na glória, com o Senhor. Quem sabe não seremos vizinhos em nossa casa e poderemos contar a linda história que o Senhor escreveu para nossas vidas. Eu abençoo a sua vida e desejo que neste novo tempo você viva o melhor do Pai. Forte abraço. Dimas Júnior. Parte 5. Carta ao leitor. Vitor Alderico Mendes. Que bom que você chegou até aqui, porque se você chegou até aqui, este é um sinal de que você quer abraçar Jesus aqui, em vida e no plano da eternidade.
Jesus tem algo muito especial para você. Sabe quando isso começou? Antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia não é um tratado científico que se propõe a provar que Deus existe. Ela é uma carta de amor de um Deus de amor que propõe a você desenvolver um conhecimento de fé. O que você acabou de ler neste livro é uma oportunidade de você conhecer a Jesus e saber que Ele está voltando. Você precisa se perguntar: por que você faz o que faz? Por que você toma as decisões, as escolhas que toma? Eu quero te encorajar a tomar decisões pautadas em uma cultura. A cultura do reino dos céus, do Rei Jesus. Deus criou os céus e a terra, um homem, e o colocou em um ambiente perfeito, no jardim do Éden. Mas ele tomou suas decisões, errou, caiu e pecou, e Deus então traçou um plano de salvação. Jesus veio e no Jardim das Oliveiras ele suou sangue em sua morte de cruz. Mas ele aceitou fazer a vontade do Pai, em santidade, integridade, e sem motivos, ele foi para a cruz e levou sobre si o meu pecado, o seu pecado e do mundo inteiro, para que pudéssemos ter a oportunidade, em liberdade, de ter um novo nascimento, entregando a nossa vida para Jesus Cristo. Eu creio e te encorajo a também crer que, da mesma forma que Jesus foi assunto aos céus, ele vai voltar, e está voltando para buscar a sua igreja, a todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, e buscam pela fé e santidade ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Encha o seu coração de alegria, pois o Senhor está voltando, e a melhor e maior promessa que Jesus fez à sua igreja é que Ele iria ao Pai, mas voltaria para nos buscar. Aqui não é o fim, mas o começo de sua caminhada de um relacionamento com o Senhor, à espera do retorno do Rei. Maranata, ora vem, Senhor. Vem, amado. Vem, Jesus. Te esperamos com alegria. Pastor Oneide de Oliveira. Querido leitor, a vida é como um piscar de olhos. Muitas vezes começamos mal, nos distraímos e não entendemos a razão pela qual nascemos, qual o propósito, o que fazer. Muitos não entenderam e ainda estão distraídos. Mas sabemos que não importa começar mal. O que importa é terminar bem. É se deparar com a graça redentora e salvadora de Jesus, que nos alcançou com o seu amor incondicional e nos leva ao entendimento que nascemos para um propósito e que tudo o que recebemos dele é para um fim específico. Sempre haverá oportunidade de compartilhar na vida de quem está próximo, e como é precioso poder passar na vida de alguém e fazer parte de sua história, marcar vidas com o amor de Jesus. Esse amor que nos alcançou, que nos transforma, que nos torna filhos e nos permite desfrutarmos do seu reino como reis e sacerdotes nessa terra, que nos desperta e nos impulsiona através da sua palavra, forjando em nós o desejo de nos adornarmos para encontrar com o noivo e saber que em um piscar de olhos ele vem. Hoje me sinto honrada, muito feliz por fazer parte da vida do Dimas Júnior. Ele, que tem sido sensível à voz do Espírito Santo e trazido à existência os sonhos que nasceram primeiro no coração de Deus, deixando um legado junto à sua esposa Vânia e seus filhos Lucas e Júlia. Que esse livro seja luz para a sua vida. Abra os olhos do teu entendimento e possa te despertar e te inspirar a desejar mais de Deus e a conhecer o que está escrito na sua palavra a respeito da sua vida. Hoje é dia de recomeçar. Ainda dá tempo. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhes-ão povo santo, remido do Senhor. Isaías capítulo 62, versículos 11 e 12. Pastor Eduardo Paulo Silveira. Amado leitor,
Quando Dimas Júnior compartilhou comigo a ideia de escrever algo sobre o arrebatamento da igreja, isso me trouxe muita alegria, pois falar deste assunto é algo que nos faz ficar alegres e também nos incentiva a levar uma vida cristã cada vez mais séria. A Bíblia é um relato do amor de Deus para com o homem, através de seu Filho amado, Jesus Cristo. Na verdade, existe um plano de redenção, desde o Gênesis ao Apocalipse, que se firma na promessa, no nascimento, vida, morte, ressurreição e segunda volta do Salvador, que é Jesus Cristo, para todo aquele que venha a crer nele de todo o coração. Crer nas promessas de Deus é a base de toda a palavra. A fé em Deus sempre será o caminho mais seguro em nossa vida. Jesus veio a este mundo para nos salvar. João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus viveu entre os homens, assumindo a natureza humana, para que pudesse sentir o que sentimos e saber, de fato, o que precisaríamos, pois está escrito em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Você deve se achegar a Deus, em fé e de todo o coração, para que sua vida seja contada entre as pessoas que serão salvas e assim estarão eternamente morando com Jesus. Se você ainda não está reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, este pequeno livro poderá ser seu porto seguro, a fim de que você venha a reconhecer que o mundo está prestes a receber a visita do único Salvador e representante entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Hebreus capítulo 2, versículo 3a, diz: Como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação? Não podemos estar quietos diante deste imenso amor. Se você, hoje, se decidir por Jesus, depois de ler esta mensagem, abra o seu coração e o convide para entrar em sua vida, fazendo uma pequena oração. Jesus, reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Reconheço que Tu és o Filho de Deus e que morreu para me salvar de meus pecados. Reconheço que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja e eu quero fazer parte deste evento glorioso. Entra em minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Amém. Esta oração pode parecer simples para nós. E isso acontece porque tudo o que foi complicado um dia para os homens foi resolvido na cruz por Jesus Cristo, quando ele disse: Está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Na cruz, Jesus resolveu nossa vida e nos reconciliou com Deus. Depois de o aceitar, você estará seguro, porque a Bíblia é cheia de promessas sobre o cuidado de Deus para conosco. Agora, guarde a sua fé em Jesus, com todo o teu entendimento e força, e assim você também experimentará, quando ele voltar para nos levar para casa, a paz completa e a vida eterna com Deus. Que Deus te abençoe. Paulo de Tarso, apóstolo, Igreja Bethlehem, Casa Apostólica, Conselho Apostólico Brasileiro. Na correria do nosso dia a dia, não pensamos nisso. Quando queremos nos distrair, não pensamos nisso. Quando pensamos em algo para estudar, não pensamos nisso. Mas parece que Deus está sempre usando alguém, de tempos em tempos, para não deixar este assunto tão importante na gaveta dos esquecidos. Ele veio e ele virá. Ele prometeu. Ele cumprirá. Como, quando, quais os sinais? E depois?
essas dúvidas estão no mesmo pacote dos medos que cercam o subconsciente humano sobre a vida depois da morte. Será que é só isso? O que será de nós e dos meus queridos? Há tantas dúvidas, tantas opiniões, há tanta discussão sobre esses assuntos. O Dimas Júnior, com seu desconcertante jeito de tocar as pessoas da mesma maneira linda com a qual Deus o tocou, consegue escrever de uma forma leve sobre essas dúvidas, anseios, medos, expectativas e esperanças que todo ser humano tem. Ainda que todos nós, em breve, veremos tudo se dar e se manifestar diante dos nossos olhos, e então muitas de nossas teorias, o que aprendemos por tradição cristã e não pela revelação genuína do Espírito Santo através da Palavra de Deus, poderá cair por terra. Nossa devoção a Cristo e nossa absoluta confiança no nosso Pai há de nos preservar para a eternidade com Ele. Motivo você a ler e reler e usar este livro como uma plataforma de onde você pode decolar para o profundo de Deus, porque, enfim, tudo se dará em um piscar de olhos.